Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez chegando até a sua casa nesta noite, neste momento, na verdade, para trazer uma palavra da parte de Deus e também para cantarmos alguns hinos de louvores ao Senhor nosso Deus. Estaremos cantando, estaremos trazendo uma palavra e também estaremos orando por você em sua casa neste momento, ok? Deus continue de já abençoando a sua casa de uma forma toda especial. Gostaria de fazer uma oração e logo em seguida estaremos cantando um hino. Querido Deus, maravilhoso Pai, sim, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, chegando nos lares dos teus filhos, das tuas filhas, que estão nos assistindo, Senhor, através desta rede social. Quero te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã, e te louvar, Senhor, pelos teus grandes feitos, pelos milagres que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Pai querido e santo, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de poder falar contigo em oração e também de meditar na tua palavra. Sim. Continua conosco, nos abençoando em tudo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos tentar cantar um hino. Né? Vê se dá certo aqui. Eu mais a missionária não. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para meu Senhor eu canto, entoarei cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, o meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, o meu espírito é de adorador. Glória a Deus. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, o meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus, a Deus. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Muito bem, nós vamos tentar louvar o Senhor com mais um corinho. E de já eu quero lhe pedir que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, envie para outras pessoas, tá bom? Já nós estaremos trazendo uma palavra da parte de Deus e também estaremos
orando por sua casa, pela sua família de uma forma toda especial, tá bom? Vamos cantar o Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Amém, Eita, Jesus. glória. Glória a Deus. A garganta Aleluia. quase não deu aqui, viu, minha filha? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra da parte do Senhor, encontrada no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Versículos 11 ao 16. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía ao encontro do filho único de uma viúva. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta palavra, ela é uma palavra que eu gosto muito. Com certeza os irmãos já
a maioria já deve ter me ouvido pregar sobre este assunto. E todas as vezes que eu falo, que eu prego sobre este assunto, que eu medito neste assunto, eu me alegro, né? Porque vejo aqui o cuidado de Deus, né? O cuidado do Senhor Jesus pelas pessoas que sentem, né, necessidade, e Ele que sente compaixão por aqueles que estão passando por grandes sofrimentos. O texto inicia dizendo que Jesus estava indo para a cidade chamada Naim, né? Ele foi para uma cidade chamada Naim. Essa cidade ela não tem histórico bíblico, nós não encontramos em um outro lugar esta cidade, mas esta cidade ela existiu, na verdade, por isso contém esses textos sagrados, está contida aqui no texto sagrado na Bíblia, e nós não duvidamos disso. E o que me chama a atenção neste milagre acontecido aqui é que ele acontece entre o milagre de uma grande fé de um centurião, falei outro dia sobre isso aqui também, né, neste canal, sobre a fé de um centurião, sobre um servo seu que estava doente. O Senhor operou o milagre através da fé do centurião, mas aqui neste milagre o Senhor, ele não depende da fé das pessoas, nem da viúva, muito menos do defunto. Esse era que não tinha mesmo, né, como fazer nada para cooperar com o milagre. Foi um milagre totalmente mostrando aqui o poder de Jesus Cristo, o Senhor mostrando o seu poder, e também de uma passagem em que João Batista envia discípulos para perguntar se Jesus era realmente o enviado, o Messias. E ele diz assim no versículo 22 do mesmo capítulo: volte e anuncie a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aqui o milagre da ressurreição aparece na lista dos milagres citados para os discípulos de João, que o próprio Jesus Cristo disse que eles voltassem e levassem essa notícia para João, que provavelmente já estava preso. Meus irmãos, o texto citado diz que o Senhor estava indo para esta cidade chamada Naim, e na sua companhia uma numerosa multidão, uma grande multidão de pessoas, discípulos, né, pessoas que acompanhavam o Senhor. Eu sempre digo que por onde Jesus passava, para onde ele ia, as pessoas o seguiam. As pessoas, uns interessados pelos milagres, outros pelos ensinos, né, da palavra de Jesus, a forma com que ele ministrava, isso atraía as pessoas, outros para tentar encontrar falha, para persegui-los, e assim é certo que uma grande multidão estava sempre na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o texto que, se aproximando da cidade, desta cidade chamada Naim, né, as cidades eram fortificadas, as cidades eram muradas, e ia saindo para enterrar, um cortejo para enterrar o único filho de uma viúva que já, como diz o texto, era viúva, já havia enterrado o seu marido, e o seu único filho, a única esperança de vida, né, de sustento para a sua vida, estava agora sendo levado numa espécie de maca, né, num esquife, como era conhecido. O defunto era envolto em panos, em tecidos, colocado em uma tábua, e as pessoas o levavam para ser enterrada fora da cidade, pois dentro dos termos da cidade não era possível enterrar defunto, a lei não permitia. E assim eles estavam saindo, e diz o texto que uma grande multidão também acompanhava aquele cortejo, né? Pessoas eram contratadas para chorar, chamadas carpideiras. Outros se compadeceram pelo grande sofrimento daquela mulher. Era incerto o futuro daquela viúva, porque o que ela tinha para amenizar o seu sofrimento era o seu filho, que poderia trabalhar, que poderia suprir as suas necessidades e também dar continuidade à descendência, pois o seu marido já havia morrido, e a única forma dela continuar sendo honrada em meio à sociedade que vivia era o seu filho, e agora esse estava morto, estava sendo levado, né? Se nós fôssemos falar aqui um pouco sobre o sofrimento dessa viúva, o que estaria por vir, o sofrimento da sua vida,
nós teríamos tempo insuficiente aqui para falarmos a respeito disso. Mas é certo que ela sofreria tamanha afronta, tamanha dificuldade, que nós não conseguimos calcular pelo nosso conhecimento e pela cultura em que nós vivemos, em que as viúvas são amparadas, o governo auxilia, ampara. As pessoas hoje estamos vivendo num contexto totalmente diferente do contexto vivido por aquela viúva. O certo é que, saindo a multidão do cortejo, perto do portão da cidade, Jesus Cristo vem chegando também com uma grande multidão. Quando ele avista, provavelmente o Senhor Jesus estava indo à frente, as pessoas estavam o seguindo. Quando ele olha para aquela mulher, para aquela mãe que estava chorando, aflita, o seu coração dolorido, estava ali sem saber o que aconteceria da sua vida posteriormente, depois do enterro do seu filho. Jesus Cristo olha com um olhar diferente. Se fosse eu, teria olhado e talvez chorado, talvez sentido a dor ou tentado imaginar o tamanho da dor que aquela mulher estava sentindo. Mas o olhar de Jesus é um olhar penetrante, é um olhar diferente. Jesus Cristo, ele sonda os pensamentos, ele esquadrinha os corações. E ele entra com o seu olhar penetrante no coração daquela mulher e ele consegue sentir o que ela está sentindo. O texto diz que ele se encheu de compaixão. Outra tradução vai dizer que ele se encheu de uma íntima compaixão por aquela mulher. E a frase que ele, ao parar, imagine as duas multidões, aquela multidão que estava saindo acompanhando o cortejo, a multidão que estava vindo acompanhando Jesus. Dois contextos totalmente diferentes, uma multidão chorando, sentindo a dor daquela mulher, e agora uma multidão que vem acompanhando Jesus, uma multidão alegre, uma multidão que vem regozijante, vendo os milagres que vem acontecendo durante todo o percurso que o Senhor Jesus está vindo com aquela multidão. De repente as duas multidões param, e Jesus Cristo se dirige para a mulher e diz uma frase inesperada por ambas as multidões: não chores. Como dizer para uma mãe que está indo enterrar o seu único filho para ela não chorar? É natural no processo da morte, mesmo quando os filhos estão indo enterrar os seus pais, pelo processo natural da vida, é um direito que temos de chorar a dor da separação, mesmo que por um momento, sabemos que logo mais estaremos juntos, mas a palavra de Deus nos dá direito a isso. O próprio Jó chorou pelos seus filhos, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, jogou cinza sobre a sua cabeça, demonstrando ali a dor que ele estava sentindo pela perca dos seus filhos. Por que agora Jesus aparece ali no meio daquele contexto e diz para aquela mulher: não chores? Ele já sabia o que estava prestes para acontecer. E agora a mulher não entende. Ele se dirige até onde as pessoas estão levando o defunto, e ele toca no esquife, diz o texto, ele toca no esquife e manda parar, e diz para a mãe: não chores. Nesse momento, quando ele diz não chores, ele toca no caixão, diz o texto muito claramente, e disse para o jovem, direciona uma palavra para o defunto, para aquele que estava morto. E a palavra é direta, uma palavra onde ele demonstra que o seu grande poder não depende, neste momento aqui, não dependia da fé de quem quer que seja. Ele simplesmente sentiu a necessidade da mãe e resolveu ajudá-la, resolveu restituir o seu filho. E ele diz: jovem, eu ordeno, levanta-te. E ele passou a falar. Diz o texto que aquele que estava morto passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia! Imagine agora ali o que passa na mente daquelas pessoas, aqueles que estavam saindo em direção ao cemitério, aqueles que estavam vindo em direção à cidade. O texto diz que eram duas multidões. Grande número de pessoas que estavam acompanhando Jesus e de pessoas que estavam acompanhando a viúva. Mas diz o texto que o temor veio sobre o coração de todas as pessoas que ali estavam. Agora a mulher não está mais chorando, agora a mãe não está mais aflita, agora o contexto é totalmente diferente. Diz
o texto, na continuação do texto, que todos, sobre todos veio o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Aleluia! Quem estava ali era o próprio Deus, não era simplesmente um profeta. Eles estavam fazendo referência ao profeta Elias, ao profeta Eliseu, que também ressuscitaram através de uma oração, mas aqui eles estão diante do próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. Direciona uma palavra para o defunto dizendo: eu te ordeno. É uma ordem. Naquele momento não tinha quem tivesse mais poder do que ele ali naquele momento. A morte não suportou e restituiu novamente a vida para aquele jovem e deu para sua mãe, entregou para sua mãe e voltou novamente a alegria e o temor sobre o coração de todas as pessoas. Se nós viermos a imaginar, passar pela nossa mente que esse mesmo Senhor, esse mesmo Jesus continua tendo o mesmo poder. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui conosco, Ele está aí do seu lado, Ele supre as tuas necessidades, Ele restitui a vida dos teus, os teus sonhos que porventura possam ter se perdido. Ele tem poder para restaurar novamente, com uma palavra de ordem. Ele restaura a tua saúde, restaura os teus que estão distanciados, traz de volta a alegria para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra venha falar, impactar os nossos corações. Mas mesmo que o milagre aconteça, que chegue na tua casa, precisamos entender uma coisa: é para que o nome de Deus seja glorificado. Veja as multidões aqui glorificando a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus está te visitando aí na tua casa, Deus está te visitando aí no teu lar, aonde você estiver neste momento. Sinta a presença do Senhor. Ele te visita, Ele te ampara, Ele te abraça, Ele te dá o milagre que você precisa, desde que você continue glorificando o nome dEle, exaltando, bendizendo o nome dEle, pois é isso que Ele quer, é que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Meus irmãos, olhando para o contexto, aquelas multidões ali que eram distintas, diferentes naquele momento, agora se unem uma só multidão, uma multidão agora da alegria, voltando para casa, regozijando pelo milagre, agradecendo a Deus pelo grande feito, e o próprio Senhor agora, não mais duas multidões, uma chorando e outra alegre, mas uma só multidão, glorificando a Deus, exaltando, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja a Ele, que merece todo louvor e toda glória nos céus e na terra. Continue acreditando que esse mesmo Deus é poderoso para agir na tua vida, independente do momento que você esteja passando, independente das circunstâncias que possamos estar vivendo hoje, este dia. Deus é poderoso para suprir as tuas necessidades. Ele nos visita, Ele entra no teu lar, Ele supre a tua necessidade. Se necessário, restitui, ressuscita novamente aqueles que já se foram, para trazer alegria para o teu coração. Ele te sente a sua necessidade, Ele sente compaixão por ti, pelo teu sofrimento. Creia nisso, acredite, guarde esta palavra no seu coração. Deus continua sendo o mesmo, o Senhor está conosco, Ele supre as nossas necessidades. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor e na sua graça para sempre. Aleluia. Eu quero fazer uma oração pela tua casa, pela tua vida. Eu quero louvar a Deus, por você estar aí nos assistindo neste momento. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, clique aí do lado, onde tem uma mãozinha assim, vai estar ajudando esta mensagem a chegar ao maior número de pessoas possível. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E se você sabe de alguém que está nos assistindo que ainda não se inscreveu, peça também para essa pessoa se inscrever, para que você receba outras vezes, outras mensagens assim como essa também, tá bom? Vamos orar pela sua casa, pela sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo por esta palavra, que todas as vezes que meditamos nela, nos alegramos por ver o teu poder, Senhor, os teus grandes feitos, as maravilhas que o Senhor operou aqui, Senhor, no momento em que o Senhor opera um milagre na vida do servo daquele centurião, através da fé daquele homem que o próprio Senhor diz que não encontrou fé
tamanha nem mesmo em Israel. Também, Senhor, pelos outros milagres que o Senhor manda a dizer para João, através dos seus discípulos, que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, que o Senhor ressuscita os mortos e o Senhor vem fazendo outros milagres maiores ainda, mas em especial neste milagre que o Senhor mostra o teu poder, restituindo a vida daquele jovem para trazer, Senhor, a felicidade para a sua mãe. Eu quero te pedir neste momento por todos que estão enfermos, por todos que estão passando por dificuldades. Eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão sem nenhuma expectativa de vida. Tu és a própria vida, louvado seja o nome do Senhor. Visita agora este lar, esta casa, visita, Senhor, os teus filhos e opera o milagre pelo teu poder, através da fé dos teus filhos. Mas se não tiverem fé, Senhor, através do teu poder, faz um milagre nesta casa, faz um milagre neste lar, restitui a alegria, traz novamente a paz tão desejada, tão almejada, e que acima de tudo o teu nome seja glorificado através dos milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua nos abençoando, em tudo nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor e na sua graça para sempre.